Olá, boa noite. Tô eu aqui hoje sozinha para uma live. Bem, vou aguardar um pouquinho as pessoas começarem a chegar. O assunto hoje é muito interessante, que é sobre o rapport. E o rapport é algo que é importante em qualquer pessoa que atende pessoas, né? Não só nos terapeutas, mas o rapport para mim, boa noite, Eliette. O rapport para mim, ele é muito importante em qualquer tipo de trabalho que a gente precise lidar com pessoas. Tá dando para ouvir bem, Eliette? O som tá bom? Dá um joinha aí para mim se estiver bom. Então hoje eu quero falar sobre esse assunto, que é algo que eu levo para as minhas alunas de baralho cigano. A importância da comunicação com a pessoa que você está atendendo. Como é importante a gente conhecer a história dessa pessoa, a gente interagir com ela e principalmente ouvir sem julgar. Aqui eu vou levar para o baralho cigano. Boa noite, Gi. Aqui eu vou levar para o baralho cigano, que é o que eu tenho trabalhado, né? O que eu tenho o meu curso. E eu bato sempre nessa tecla com as minhas alunas de que a importância da gente ouvir o que o outro está trazendo e entender o que está por trás daquilo ali que ele está dizendo. Né? Eu chamo da intenção positiva. Por isso que a partir do momento que você faz um bom rapport, você consegue formular uma boa pergunta para o baralho cigano. É outra coisa que eu também falo muito. A pergunta, ela tem que ser direta, objetiva. Tem algumas tiragens que você precisa até do tempo para a pergunta. O tarô, o baralho cigano, eles não vão muito longe. É diferente, eu falo que é o verbo estar. E nós temos o livre-arbítrio, estamos sempre mudando. O nosso livre-arbítrio faz com que a gente mude situações da nossa vida, às vezes instantaneamente. Às vezes a gente passa por certas situações em que a gente tem que fazer uma mudança radical, rápida, né? E muitas vezes a pessoa fica imaginando, faz uma pergunta a longo prazo ou sem data e você acaba errando porque a pessoa acha que aquilo vai ser eterno e não vai. Ou então não chega nunca. Nossa, mas ela disse que ia acontecer, o negócio não chega nunca. Então é muito importante. Tá? E o que é o rapport? O rapport é a interação que você faz com a outra pessoa. Né? É a comunicação. Então, por exemplo, se chega uma pessoa, eu tenho uma voz assim, né? Potente, alta, falo quase gritando, tô sempre sorrindo. E de repente chega uma pessoa pra mim cabisbaixa, amuada, triste, não olha nos olhos. Se eu começo com muita intensidade com essa pessoa, a tendência é que eu possa assustá-la, que eu possa fazer ela ficar mais retraída ainda. Então é importante você tentar entrar na mesma vibração daquela pessoa, para que a pessoa se sinta acolhida. Então, e para mim o mais difícil realmente é lidar com pessoas que são muito, né, retraídas, muito apáticas, porque eu tenho essa intensidade o tempo inteiro, né? E é difícil, às vezes, muitas vezes, para mim, ter que baixar a minha frequência. Mas acontece, é preciso muitas vezes a gente chegar nessa sintonia com a outra pessoa para que a pessoa se sinta confortável com a gente. Bem, o que eu poderia falar da importância da comunicação? Hoje até vou dar um exemplo do que aconteceu hoje lá no grupo do Baralho Cigano. Trouxeram uma tiragem de sonho e na hora eu não tinha visto qual tinha sido o sonho. Aí a menina colocou e eu li lá o sonho que a pessoa teve e eu olhei as cartas, né? E eu falei, essa mulher sofreu uma traição. E assim, sem conhecer a história nem nada. Se eu tivesse conversado com a pessoa, na hora pra mim estaria claro o que era o sonho, né? Mas nem sempre fica, porque as pessoas desviam o real motivo dela estar buscando ajuda. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade até de entender o que ela está fazendo ali. E é na conversa, é no diálogo
que a gente vai conseguindo decifrar o que está por trás do que traz a pessoa para o atendimento. Eu sempre digo que um atendimento de tarô, de baralho cigano, ou mesmo numa Halila, na PNL, numa mentoria, numa consulta psicológica, numa consulta de um advogado com o seu cliente, é muito importante entender as mensagens subliminares, aquilo que não está sendo dito. A linguagem verbal é a menos importante. Às vezes a gente comunicar com a pessoa, tentar entender o que está por trás daquilo ali, é muito mais importante. Então, a comunicação, às vezes, só de tentar ler o que está por trás, ajuda muito no atendimento. Ajuda muito a gente entender o sofrimento da outra pessoa. Né? Por quê? Porque ninguém busca consulta porque está tudo bem, não é verdade? Quem é que vai procurar um psiquiatra, um psicólogo, um médico quando está tudo bem? Sim, existem as consultas de rotina, que nem todo mundo faz. Eu faço porque vocês sabem como é que eu já conhecem minha história, né? Então, eu sou aquela que vai na consulta, que faz os exames. Não tem jeito. Mas, geralmente a pessoa busca ajuda. Ó, a Eliette está aí dizendo que é verdade. A Eliette trabalha com mesa radiônica. E ela sabe, ninguém busca ela para fazer mesa porque tá tudo maravilhosamente bem. Eu estou muito próspera, estou muito feliz, tenho um relacionamento e eu quero fazer uma mesa. Nossa, nunca, nunca. A pessoa vem jogar tarô, vem jogar baralho cigano porque tá tudo maravilhoso na vida dela. Pra que ela vai querer cavucar o que tá maravilhoso, não é verdade? Uma vez eu atendi uma menina que ela tava com um monte de problema, só que o relacionamento dela tava maravilhoso, perfeito, sabe? Aí ela começou a querer perguntar da relação. Aí eu quero saber, eu falei, pra quê? Pra que você vai mexer com isso? Pra que você pode botar uma minhoca na tua cabeça? Vai viver a vida e vai ser feliz? Pra que você vai perguntar do que tá bom? Vamos olhar pras mazelas? Vamos olhar pro que tá ruim? Porque, gente, fala sério. Quem é que vai querer mexer com o que tá maravilhoso? Por que a gente vai buscar pelo em ovo? Chifre em cabeça de cavalo? Não é? Vamos viver e ser felizes. Nós não podemos ficar escravos das cartas, escravos da mesa. A gente faz nos momentos que a gente precisa. Eu sempre falo, eu faço o meu mapa, eu faço a minha revolução solar todo ano. Para eu ver como é que vai ser o meu ano. Mas eu não vou ficar escrava daquilo. Eu vou dar outro exemplo. É pior que tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta de cavucar o que tá bom. Pra quê vai mexer com o que tá bom? E aí o rapport é importante nessa hora. Mas por que você quer saber disso? Pra que você quer mexer com isso? Aí a pessoa vem, olha só, vou dar um exemplo aí. Vamos lá. A pessoa veio pra ver uma questão, eu já atendi, veio pra ver questão de trabalho. Quando eu abri a primeira tiragem, eu já vi que o relacionamento tinha subido no telhado. Mas é isso que eu quero que vocês tenham atenção, as minhas alunas que estão aqui hoje. Que às vezes a pessoa desvia o foco para não tratar do que ela precisa. E a pessoa começou a perguntar de trabalho. E eu falei, mas você é casada? Tá tudo bem no seu casamento? Não, maravilhoso, tá tudo ótimo. Eu falei, porque aqui o jogo não tá mostrando muito isso não, mas tudo bem. Então a pessoa às vezes começa a procurar situações em outros lugares e aí a importância da conexão com o outro. A menina não queria olhar aquilo. Eu não tinha que ficar ali. Não, mas a gente tem que ver isso. Porque esse é o seu problema. Não. Ela não estava pronta para olhar para aquilo. E ela começou, eu fiquei com ela 1h30. Quando faltava 10 minutos para acabar o tempo do jogo, ela só perguntando coisas banais. Ela tinha ganho de presente o jogo. Outra coisa importante. Nunca deem de presente esse tipo de coisa para ninguém. A pessoa tem que querer procurar isso. E quando a gente dá de presente, a pessoa pode não estar pronta para aquilo e não vai levar a sério uma consulta. Então dê outras coisas de presente para a pessoa, mas nunca um atendimento com oráculo, nunca uma mesa. A pessoa tem que procurar porque ela quer, porque ela vê que ela tem que olhar aquilo, não porque alguém deu. Então quando faltava 10 minutos para acabar o tempo dela, ela falou assim, então tá bom, você pode abrir uma tiragem para o meu relacionamento? Aí era tudo que eu queria, né? Aí faltavam 10 minutos para acabar o jogo. Eu abri um templo de Afrodite e o relacionamento estava já chamando o padre para extrema-unção.
E eu falei da relação, ela ficou com cara de paisagem pra mim. E eu falei pra ela. Aí o tempo acabou, não tinha mais como a gente continuar olhando. Eu virei pra ela e falei assim, você gostou? É a primeira vez que você joga, né? E tal. Ela falou assim, gostei bastante, foi bem esclarecedor pra mim. Aí, na hora de eu me despedir, eu falei, quando você quiser olhar para o que você realmente precisa, você sabe onde me achar. Então, a pessoa, exatamente isso que a Eliette falou, o nível de consciência. A pessoa não quer olhar, não quer lidar com aquilo. Exatamente, ela pediu nos últimos minutos porque ela não queria ouvir. Ela só pediu porque ela sabia que estava ruim, ela queria ter certeza. E assim, cabia a mim ficar provocando ela para a gente olhar para essas questões? Isso é o rapport. Você tem que respeitar também o limite do outro. É lógico que eu falo o que o jogo mostra. E eu presto atenção nas coisas que são ditas para a pessoa, eu fazer a pessoa pensar. Ela pode até não querer olhar, mas eu planto uma sementinha ali quando a pessoa traz. Uma vez eu joguei para uma menina em que ela veio ver o relacionamento, que estava horrível também. A pessoa procura o tarotista ou para falar de relacionamento, de dinheiro, de trabalho, né? Ninguém vai procurar porque foi o que eu falei, não vai procurar porque tá tudo maravilhoso, né? Não vai. Então, o que que aconteceu? Ela queria saber do relacionamento, aí eu gosto muito de fazer com baralho cigano a energia da pessoa, né? Eu fiz a dela, só aquelas cartinhas boas, né? Urso, raposa, nuvem, chicote, e assim, tudo ali emaranhado. Eu falei pra ela, nossa, mas você tá terrível, hein? Seu temperamento, você deve estar brigando, mordendo até a parede. Quando eu abri da energia do marido, ele, lírios, coração. E ela falando que ele era impossível, que ele era insuportável. E ela tudo apontando o dedo pra ele. Aí eu comecei a abrir as tiragens. E aí eu fiz um templo de Afrodite pros dois. Ela totalmente desconectada da realidade. No mental, uma roda da fortuna. Totalmente sem... Ela não conseguia ver o que estava na cara dela. E aí eu fui mostrando pra ela. Eu fui mostrando, o problema não é ele. Ele tá feliz desse jeito. Ele tá bem desse jeito. O problema é você que não tá mais feliz com ele. E aí você vai ficar arrumando problemas nele. Mas o problema tá em você. Você que precisa olhar. E aí eu comecei a abrir outras tiragens pra ela olhar pra ela. E aí ela foi tendo a clareza, as coisas foram abrindo. Então, num atendimento, a comunicação, ali você entrar na sintonia do outro, na vibração do outro, é muito importante. Para você poder fazer uma leitura da pessoa. Então, num atendimento do que quer que seja, qualquer trabalho nosso com o outro, principalmente de ajuda emocional, psicológica e terapêutica e espiritual, que é o que nós aqui fazemos. Acho que a grande maioria que está aqui na sala, que entrou aí, só a Gabi, que é advogada, mas a maioria aqui quer trabalhar com pessoas, está buscando esse lado. Então a gente precisa entender a dor da pessoa. O que está por trás daquele comportamento. Porque o comportamento é o que a gente vê, mas o que está atrás disso é o que a gente precisa levar para trabalhar aquilo com a pessoa. Existe algum método de aplicação ou é só ir conversando? Eu converso, eu abro tiragem, eu vou perguntar, depende do que a pessoa traga, faz a pergunta, eu respondo a pergunta e eu vou associando as cartas. E eu presto atenção nas cartas que estão se repetindo muito. Eu olho muito o mental, o emocional da pessoa na tiragem, para ver quais são as cartas que estão saindo ali. Porque tem pessoas que elas não têm condições mesmo. Eu atendi uma vez uma menina, ela é psicóloga. Essa pessoa me deu bastante dor de cabeça, porque eu sou veterinária, vocês sabem. E ela começou a querer que eu fosse a terapeuta dela. Ela ficava me mandando... Eu joguei tarô pra ela, só carta muito pesada. Inclusive, no final do atendimento, eu falei pra ela, você precisa de ajuda. Sozinha você não vai conseguir. Vai no psiquiatra,
veja com o psiquiatra e depois faça uma terapia. Vai buscar ajuda, você não vai conseguir sair dessa sozinha. Pronto, ela me escolheu para terapeuta dela. E ela ficava me mandando assim 10 áudios por dia. E eu tendo que trabalhar e a mulher e eu tentando ajudar ela do jeito que eu podia. Até que chegou uma hora que eu falei para ela, olha, deixa eu te falar. Eu não consigo te ajudar mais do que isso. Você precisa de ajuda médica. Eu sou veterinária. E o que eu fiz foi jogar tarô para você. Mas se eu soubesse que você ia ficar desse jeito, eu não teria nem jogado. Eu teria dispensado. Mas a gente só consegue ver a pessoa na primeira conversa, nem sempre você percebe que a pessoa não está bem. É durante o atendimento você vai vendo as cartas. E aí, para ver se respondeu a tua pergunta, Gi, não é método, é conversa e você vai vendo as cartas que saem no psicoemocional da pessoa. Então, muitas, por exemplo, no tarô, se eu vejo torre, pendurado, roda da fortuna, vamos puxar essas três aí que foram as que vieram de cara. Em casas psicoemocionais, eu já vi que essa pessoa tá fora da caixinha. E tudo que eu falar pra ela, ela não vai entender. Eu já teve jogo que eu fiz, que eu tinha que explicar 500 vezes, de formas diferentes, pra pessoa entender o que eu tava querendo dizer. E nos meus jogos eu cito exemplos. Eu tento falar, olha, isso pode estar falando disso, disso, disso. Aí eu cito um exemplo de alguém que eu já tenha jogado e trouxe a história pra mim. Aí eu conto a história. Uma vez, até quando eu jogo pra mim mesma, eu falo, uma vez aconteceu comigo, tinha essa torre nessa casa, aconteceu isso e isso comigo. Então não se preocupa não, a torre nem sempre é alguma coisa trágica. E aí você vai tentando tranquilizar a pessoa pra ela não ficar apavorada achando que vai acabar o mundo dela, que vai desabar o mundo dela. Nós vivemos a torre em várias épocas da nossa vida, em várias fases da nossa vida, né? Se tem alguma carta do baralho cigano que serve? Nossa, tem. A nuvem é a principal ali, a nuvem realmente, a pessoa pode estar muito desconectada. A carta do urso, se dependendo da pergunta, a carta do urso pode falar que uma pessoa está tão autoritária que ela não consegue entender que o outro pode estar certo. Então, assim, mas assim, a carta que mais fala... uma vez uma pessoa perguntou pra mim num jogo se a filha era bipolar. Aí eu abri uma tiragem. Saíram todas as cartas do baralho cigano, que tinham 2 na carta. A da aliança minha, que eram 2. Saiu a carta dos pássaros, que eram 2 pássaros. Eu tenho, qual é outra carta que tem dois animais juntos ali? Tem mais uma. Todas elas saíram no jogo. Quando eu bati o olho, falei, caramba, bipolaridade, dupla personalidade. E saíram tudo 2. Olha que coisa louca que o baralho cigano fez. Agora, lógico, o que acontece? Dependendo da pergunta, não é só a pergunta. Vamos supor, vou dar um exemplo. Ela perguntou se depende da pergunta para eu ver isso. Depende. Vamos supor que eu abro uma cruz celta para uma pessoa que quer saber se ela vai arrumar um relacionamento. E aí você já vem conversando com a pessoa vai falando para você assim, eu não consigo ter ninguém, os homens me traem, os homens me abandonam, eu até apanho dos homens, eles batem em mim. E a pessoa vai contando uma história trágica, assim, sabe? Uma atrás da outra. E você vê uma ansiedade na voz, sabe, a pessoa tá arfando muito, a pessoa tá... E aí você abre um jogo pra perguntar ali por que a pessoa não consegue arrumar um relacionamento. O que tá acontecendo? Vai arrumar um namorado nos próximos 3 meses? Mas eu vejo muito psicoemocional na cruz celta. Porque nós temos a casa 4, a 3 e a 4, que fala do consciente e do inconsciente. E nós temos a casa da casa que representa a pessoa. E no Peladão, a casa central, que representa a pessoa. A pessoa faz uma pergunta. Dentro dessas casas só tem carta de um psicoemocional desequilibrado? E aí você vai fazendo outras tiragens. Essas cartas ficam saindo em tudo quanto é tiragem da pessoa. Acende um sinal de alerta. Essa pessoa não tá bem. Essa pessoa pode estar precisando de ajuda. Quando a pessoa vem e não sabe direito o que ela quer saber, tá muito desconectada de tudo. Então isso aí é na conversa muitas vezes, né? O exemplo mesmo que foi levado hoje lá pro grupo sobre o sonho, né? E as cartas que saíram e a pessoa levou para um outro lugar, né? Direcionou o tarotista para uma outra situação. Se ela vivia uma situação muito mais grave, muito mais difícil. Nádia, mas como é que você conseguiu ver? Você nem sabia qual era o sonho, você bateu o olho e já viu ali o que era a situação. É intuição, gente. É intuição. Isso aí vocês desenvolvem com o tempo. Em todo atendimento,
em toda pessoa que trabalha com esse lado mesmo de campo, de energia, né, de metafísica, exatamente a energia, né? Física quântica, tá tentando lembrar a palavra. Física quântica, tudo isso está envolvido ali, né? E a gente acaba desenvolvendo a habilidade de ler além. Ah, isso aí eu nasci com isso? Não. Eu não nasci com essa intuição. Eu desenvolvi ela com o tempo. Então não pense, a Nádia é um ser sobrenatural porque ela conseguiu ver um negócio que ninguém viu. Não, vocês vão ver também. Eu não nasci com esse superpoder. Isso não é superpoder. Isso é você se conectar com a carta. Eu não sabia a história realmente, mas eu vi umas cartas ali, quando eu bati o olho, pra mim estava falando de uma determinada situação. Isso aí vocês vão aprendendo com o tempo. E eu vou sempre lá no nosso curso, lá nos nossos estudos, eu vou sempre tentando bater nessas teclas com vocês. Às vezes parece chato, às vezes eu pareço repetitiva, mas porque eu quero que vocês entendam que não é decorar carta. Não é. Isso aí eu acho que já está claro para quem é minha aluna, né? Que não adianta decorar, não é verdade? Porque não tem jeito. É a ligação delas todas. Quando eu vi a cobra, eu até pensei na traição, mas como ela deu outro foco, eu direcionei para o que ela falou. Isso aí, muito legal isso aí que você trouxe. Isso aí é uma pegadinha, tá? A cliente, quando ela não quer ver a situação, é muita dor. Eu não vou aqui falar da história do que foi partilhado lá no grupo, mas é muita dor que aquela pessoa sente. Lidar com essa dor é muito difícil. Então é melhor desviar o foco. É melhor pegar uma coisa mais fácil de levar. E aí a tendência, muitas vezes, é o cliente tentar te levar para um outro lado. E acontece. Acontece. Já aconteceu uma situação comigo uma vez que a cliente mentiu para mim. Ela mentiu durante o atendimento. E eu não consegui ver que ela estava mentindo. Então, quem foi que foi enganado? Fui eu? Ou ela estava se enganando? Quem foi que perdeu? Um atendimento poderia ter sido muito bom para ela. Fui eu ou foi ela? Porque estava mentindo. E eu descobri a mentira por acaso, sabe? E aí eu mostrei as tiragens para outros tarotistas. E aí a gente foi estudando ali. Isso é muito legal. Aonde estava a mentira? Na mandala, que passou despercebida para mim. Por isso que eu não jogo mais para amigos. Era uma amiga muito próxima. Eu não jogo mais. Porque você é envolvido pela história, você quer ajudar a pessoa. Eu lembro que foi um atendimento até que eu fiz gratuito. E ela mesmo assim, ela mentiu para mim. Então eu resolvi dali que eu não jogava mais para pessoas muito próximas. Só se fossem trocas de trabalho, como eu faço com a Eliette, como eu faço com a Aline, a gente faz trocas. Então, a gente não... Deixa eu ver aqui o que vocês estão perguntando. Às vezes a pessoa não está pronta para olhar para o problema, com certeza. E quando acontece isso, o que fazer? O que é curica? O que é curica? Cutuca. Não. No dia eu não percebi que ela tinha mentido. Eu soube que ela mentiu, que no dia seguinte ela me ligou falando a situação e ela disse que eu tinha errado. Mas na verdade era uma situação de desemprego. Ela queria saber se ela ia ser mandada embora do emprego. E eu vi uma carta muito boa dentro da casa, do trabalho. E eu falei, olha, você tá com um problema, realmente, dá pra ver aqui, mas eu não vejo você sendo mandada embora. Aí no dia seguinte ela disse que tinha sido mandada embora. E aí eu falei assim, cara, ela já tinha sido, ela já sabia que já não ia mais continuar no trabalho. Então, na verdade, ela já sabia. Então, ali o jogo já estava mostrando uma situação posterior, que ela ia arrumar outro trabalho. E foi o que aconteceu. Não durou 3 meses, ela já estava empregada de novo. E eu falei que o destino dela ia ser muito bom e hoje ela está muito bem. Só que
ela já sabia que ela não estava mais naquele emprego. E ela perguntou se ela ia ser mandada embora. Então, olha o tempo, a questão temporal, como pode ser importante, né? Ser importante. E como muda a leitura. Muda a leitura. Né? Então, Alice, eu fui mandada embora. Eu vou arrumar outro trabalho? Sim, vai arrumar outro trabalho. E foi o que aconteceu. Eu vou ser mandada embora, você olha para o jogo, tem uma carta ali positiva, você vai dizer, não, não vai ser. Mas acontece que já tinha sido. Né? E aí essa situação, e eu mostrei aí eu mostrei o jogo até para um professor meu que é muito bom de tarô, e ele falou, não, aqui com certeza ela mentiu para você. Aí vimos roda da fortuna na 8, uma pessoa que estava depressiva. Então tem várias coisas, a pessoa às vezes mente porque ela tem uma intenção positiva ali por trás. Muitas pessoas vão mentir para vocês num jogo porque elas querem testar, ver se você vai adivinhar. E aí eu só lamento pra pessoa, né, gente? Porque para e pensa. Quem é vidente aqui? Alguma de vocês é vidente? Ah, existe pessoas que são videntes? Eu acredito, até pessoas que têm premonições. Acredito muito nisso. Mas nem todas essas pessoas jogam cartas. E todas essas pessoas que jogam cartas são videntes? Lógico que não, nenhuma é. Tem bola de cristal? Também não. Então se a pessoa vem para um jogo achando que a gente vai adivinhar, cara, esquece. Pode acontecer dela fazer a pergunta e pensar outra coisa, como nesse caso, e a resposta vir do que ela estava pensando. Não entendi a sua pergunta, melhora essa pergunta aí. Pode acontecer dela fazer a pergunta e pensar outra coisa, como nesse caso seu, e a resposta vir do que ela estava pensando. Não. Assim, se a pessoa pergunta uma coisa e está pensando outra, ela já está enganando ela mesma. O tarô vai responder o que ela está perguntando. Olha só, é interessante. Dizer que não funciona, sem você comunicar com a outra pessoa, eu já provei que funciona. Eu vou falar para vocês aqui uma vez, um teste que eu fiz. Eu tenho um grupo só de tarô, um grupo que eu tenho pessoas ali que eu boto mensagem todo dia. Foi um grupo que eu formei quando eu comecei a jogar, e esse grupo existe até hoje. Se não me engano, tem 80 pessoas nele. E na época tinha mais de 100. E eu fiz um teste. Eu fiz com todas as pessoas do grupo, de 3 cartas, com o baralho cigano. Era uma maneira de eu treinar a minha habilidade intuitiva de conexão com o outro. Então foi um teste que eu fiz, era uma coisa gratuita. Então as pessoas não podiam depois vir falar, você errou, isso, aquilo. Qual era o teste? A pessoa mentalizava uma pergunta e eu puxava 3 cartas. E aí eu falava o que as cartas estavam dizendo. E aí depois eu pedi a pergunta. 100% bateu. 100% eu respondi a pergunta da pessoa sem saber qual era a pergunta. Então funciona? Funciona. Teve uma pessoa que disse que não tinha entendido a resposta. E aí eu falei, me dá a pergunta. Ela deu a pergunta, eu expliquei de outra maneira a mesma coisa. Tem pessoas que têm mais dificuldade de entender. E eu expliquei da mesma maneira. Mudei só a forma de explicar, mas eu falei as cartas de outra forma. E ela falou assim, nossa, é isso mesmo. Eu falei, era isso que eu tinha te dito, que você não tinha entendido. Tá. Ela perguntou se ia ser mandada embora, mas lá dentro dela ela sabia que já tinha sido mandada embora. E que nesse caso a resposta veio do que ela já estava pensando, entendeu? Não, o que acontece? Foi uma mandala. Eu olhei a casa 6 da mandala dela, que era a casa do trabalho. Tinha o diabo ali dentro. E eu perguntei se ela estava tendo... E o diabo com um arcano menor muito ruim. Aí eu perguntei se ela estava tendo problemas no trabalho, de brigas. Aí ela falou que sim, que teve um problema muito grave no trabalho dela. Quando eu olhei a 6 da 6, tinha uma carta boa lá dentro. E aí eu falei pra ela, olha, mas as coisas vão ser resolvidas, vai dar tudo certo. Aí eu olhei a 10 dela. A 10 era eram 2 cartas maravilhosas, se eu não me engano era o sol com 10 de ouros. Eu falei, nossa, o que quer que aconteça, a sua vida vai prosperar muito, você vai melhorar muito em 3 meses. E aí, simplesmente foi o que aconteceu. Então, na verdade, ela quando eu falei pra ela tava com medo de ser mandada embora. Aí eu olhei a 6 da casa e aí tava o diabo. O diabo, ele não fala em demissão com o diabo. Não se fala em demissão com o diabo. Fala em intriga, pode falar em competitividade, era um trabalho muito competitivo, mas não em demissão. O que fez eu achar que ela não ia ser mandada embora não foi nem o diabo na 6, foi a 6 da 6. Que isso aí é derivação da casa. E tinha uma carta muito boa lá dentro.
E aí eu falei, mas é porque o tarô já estava mostrando para ela o futuro. Porque ali a situação atual era de uma pessoa que, entre aspas, estava no emprego ainda. Eu estava lendo como se ela tivesse empregada. Se ela tivesse falado para mim que ela tinha sido mandada embora, a minha interpretação ia ser outra. Por isso que é importante a conversa. Porque a gente tem um arcano, e vocês veem isso lá nas nossas aulas. Você muda a posição das cartas, você muda a situação, já muda a forma de ler. É a mesma coisa de você ler para pessoas casadas, solteiras e que estão só paquerando. Você tem a mesma carta. E aí você vai falar de 3 formas diferentes. Então por isso que é importante a pessoa conversar com você. Outra coisa muito importante a pessoa, ela precisa. Deixa eu ver aqui o que você está falando. A resposta sua foi que estava ruim, mas vinha coisa boa. Na verdade, é exatamente isso que eu falei. Eu não vi que ela queria saber se ela ia ser mandada embora. Eu fui direto na 6 olhar. Tava o diabo. Eu falei, tá tendo problema no trabalho. E porque o arcano menor era um arcano menor ruim. E aí ela falou que tava tendo muito problema. Muito problema. E aí eu fui direto na 6 da 6. E na 6 da 6 tinha uma carta boa lá dentro. Quer dizer, ou seja, o diabo já era a demissão, já tinha sido, e ela estava ainda provavelmente remoendo aquilo tudo, aquela raiva, né? A obsessão. Mas foi isso. Como a gente vai ler a casa, vai ler uma casa de acordo com a história que a pessoa está trazendo. Se você tem, por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo aqui, deixa eu pegar uma carta. Vamos pegar o urso. A gente tem um urso. O urso não pode estar falando de uma pessoa machista, obcecada, possessiva, que não dá espaço para o outro, sufoca o outro? Pode. Mas ele também não pode estar falando de uma pessoa protetora, paternalista e que quer cuidar do outro? Pode. Vai depender muito da casa e da pergunta. É a mesma carta. É a mesma carta. Para um relacionamento, você está conhecendo uma pessoa. Vamos lá. Você está conhecendo uma pessoa, está na paquera com essa pessoa. E você quer saber, você quer um conselho. Não, você quer saber se vai dar, essa relação pode virar algo. Né? Pode virar algo. Esse relacionamento pode virar algo, sai a montanha. Eu diria, vai ser difícil. Você vai ter um pouco de dificuldade, no início você vai ter que lutar bastante para essa pessoa ficar com você. Não vai ser nada fácil virar um relacionamento. Mas se a pessoa já é casada e quer saber como é que está a relação dela, sai a montanha. Estável, forte, segura. Muito bem fincada no solo. Pode ser até um pouco fria e distante, mas é uma relação sólida. Olha como é que muda. Então, se a pessoa mente para você, como é que você vai interpretar as cartas? Com a história que você vai olhar com a história que ela está trazendo para você. Então, se ela mente para você, você vai falar a mentira que ela quer ouvir. Entendeu? Então, não tem jeito. Uma das maiores objeções de pessoas com o tarô, com o baralho cigano, é exatamente... uma vez um menino falou para mim assim, eu fui em 4 tarólogas, em dias diferentes. Fiz a mesma pergunta para todas elas. Cada uma me disse uma coisa diferente. E aí ele falou isso para mim, numa conversa. Eu virei para ele e falei assim, você gosta de gastar dinheiro. Jogando tarô, né? Ou você gosta muito do tarô, ou você quer testar um monte de tarotista, né? Aí ele, não, mas por que acontece isso? Eu falei, cara, porque você tá brincando com o oráculo. Você tá brincando com as pessoas. Isso é uma coisa muito séria. É uma coisa espiritual. Então, se você tá brincando, ele vai brincar com você também. E outra coisa, se a pergunta tá mal feita... Olha, quer ver uma pergunta que é muito engraçada e acontece muito das pessoas fazerem? Eu vou ser feliz? Eu vou ser feliz. O que é felicidade? A minha vida vai dar uma guinada? Guinada em que sentido e em que plano? No trabalho? No relacionamento? Não, eu quero saber como um
todo. Pelo amor de Deus, gente. Aí o tarô, aí o baralho cigano vem e dá umas respostas maravilhosas. Tipo assim, nossa, sai o buquê, minha vida vai dar uma guinada, vou dar a minha vida vai levantar, eu vou dar uma virada de... Aí você pega, sai o buquê, sai o cachorro e sai o sol. 3 cartas maravilhosas. Aí o oraculista vai falar, nossa, maravilhosa, tua vida vai dar uma super guinada. Aí um tempo depois ele volta, poxa, continuo sem ganhar dinheiro, meu relacionamento continua uma bosta, mas eu tô com uma saúde de ferro. Cara, não tem como você abranger tanta coisa numa única pergunta. Não tem como. Por isso que eu sou uma chata. Chata mesmo. Pergunta para minhas alunas aí, quem é minha aluna pode falar. Eu fico 500 vezes falando, faz essa pergunta direito. Direciona essa pergunta para um plano. Tenta ver o que a pessoa quer. Então, a pergunta mais assim... assim, pra mim, é o melhor exemplo que existe. A pessoa vem, tá encalhado, né? Tá encalhado, quer arrumar um namorado. Nada de arrumar um namorado, que os homens estão fugindo, né, gente? A gente tá assustando todos eles. Aí, a menina quer arrumar um namorado e não consegue. E aí pergunta, vou arrumar... eu quero saber se eu vou amar. Se alguém vai me amar. Eu quero saber se eu vou ser amada. Então, mais importante, você quer ser amada ou você quer arrumar um namorado? Cara, amor é uma coisa, relacionamento é outra. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Quantas pessoas amam e não estão juntas? Quantas pessoas estão juntas e não amam? Então, você tem que ver o que você quer. Você quer arrumar um relacionamento? É isso que eu quero. Então, você vai olhar o plano material do jogo. Não, eu só quero saber se alguém vai me amar, porque eu preciso muito ser amada. Aí você olha o plano sentimental. Mas ninguém está em busca de amor. As pessoas estão em busca de um relacionamento. O amor é consequência. Venha ou não venha. O que importa é ter alguém do lado, não é verdade? Então são as coisas assim que geralmente o rapport, ele faz você entrar nessa conexão, você entender a pessoa e ajudar a pessoa a direcionar para o que é importante. Porque se você não conversa, você não consegue direcionar a pessoa para uma assertividade no seu atendimento. Então é muito importante que a gente se comunique bem com a outra pessoa. Para mim é o mais importante no jogo. E as pessoas ainda acreditam que é decorar significado de carta. Qualquer pessoa pega um livro e decora o significado de todas as cartas. Você saber o básico, uma palavra-chave das cartas é importante. Por que é importante? Numa mesa real, tem as casas de cada carta. Então, o cavaleiro é a da ação, é da ideia, né? A casa 2, o trevo, de pequenos obstáculos, é das sortes. Né? Então, e a gente vai decorando umas palavrinhas para poder, quando bater o olho naquela casa, ver a carta que está ali dentro e entender a dinâmica. No método tabuleiro com tarô, são 22 casas. Cada casa é de um arcano. A 1 é a do mago, a 0 é a do louco, a 1 é a do mago, a 2 é a da sacerdotisa e assim por diante. Então você precisa saber palavras-chave da carta para você entender a casa. Mas você decorar significado de carta não vai fazer você jogar bem, nem tarô e nem baralho cigano. Muitas vezes assim acontece de eu ter dúvidas num jogo. E o que eu faço? Eu abro outras tiragens. Recentemente eu fiz um jogo em que esse me deixou de cabelo em pé. Mas aí cada vez mais eu tenho entendido que tiragens que envolvem muitas pessoas, muitas cabeças pensantes, o tarô, o baralho cigano podem não ser diretos na resposta. Por quê? O tal do livre-arbítrio. O tal do livre-arbítrio de todos os envolvidos na tiragem pode fazer com que o tarô não seja tão direto na sua resposta. Eu fiz uma tiragem recentemente por uma questão judicial. E aí eu perguntei se a pessoa ia ganhar, o jogo não foi claro para mim. Aí eu perguntei se ela ia perder, também não foi claro. Só que no momento presente do Peladã,
estava muito favorável a pessoa ganhar. Mas a carta que negava estava travando. E aí eu fiquei com uma cabeça assim, cara, se essa pessoa desistir, se a pessoa que está julgando desistir, aceitar, a que entrou com a ação, aceitar o que o juiz vai determinar, tudo vai ser arquivado. Mas e se ela resolver recorrer? Aí a pessoa que estava jogando comigo poderia perder tudo. Então, cada vez mais eu vejo que tiragens que envolvem concurso público, que envolve provas assim de vestibular, jogos. Já pensou se acertasse sempre? Olha quantas pessoas estavam ricas já aí, né? Então é exatamente isso. Existe a mudança por conta de muitas pessoas envolvidas. Então nem sempre a resposta é clara. É clara. Mas é porque a gente não está acertando? Não, é porque não tem, nem o tarô consegue entender claramente aquilo, porque tem outras pessoas envolvidas que podem mudar o pensamento do nada. E aí dificulta a leitura mesmo, não fica uma leitura clara. Diferente quando a gente está falando de duas pessoas ou de uma única pessoa, de uma única situação bem clara, bem concreta, né? Por exemplo, eu já fiz jogos que a pessoa perguntava se ia vender o apartamento. E ali você vê a pessoa botando à venda, é ela que está fazendo. Então fica mais fácil do tarô responder, porque tudo depende de uma única pessoa. Agora, quando envolvem muitas pessoas, né, campeonato de futebol, de vez em quando eu fazia, quando eu assistia futebol, que agora eu não tenho nem mais televisão, mas quando eu assistia futebol, eu gostava de fazer pro Campeonato Brasileiro. E aí eu fazia as tiragens para poder testar mesmo. E muito engraçado que esse eu não esqueci, porque eu sou flamenguista, né? Graças a Deus. Sou feliz, porque eu sou sorridente, né, gente? E aí, nada contra os outros times. E aí eu fiz um jogo, esse eu não esqueci, porque foi muito, assim, marcante pra mim. Eu lembro que era o Internacional e o Flamengo estavam em primeiro, assim, empatados. E o jogo ia ser decidido no último jogo. O Flamengo ia jogar com um time e o Inter ia jogar com outro time. Eu lembro que acho que foi o Grêmio que o Flamengo jogou, nem sei. Que aí o Grêmio até fez uma camisa Fla Grêmio, uma coisa assim, porque queria que o Inter perdesse. E aí foram dois jogos, não sei se foi esse campeonato, eu sei que foi o seguinte. Eu lembro que no jogo, esse eu não esqueci, que no jogo do Flamengo, o resultado era a Torre com 10 de Copas. Eu bati o olho assim, eu falei, nossa, o Flamengo vai ser campeão sem ganhar o jogo. Porque eu vi ali a perda com a Torre e o 10 de Copas na comemoração. Eu falei, cara, ele vai ser campeão sem ganhar o jogo. Vai perder e vai ser campeão. E foi o que aconteceu. O Inter perdeu, o Flamengo perdeu. Só que o Flamengo tinha saldo de gol, uma coisa assim. O Flamengo foi campeão. E os dois perderam o jogo. Então, isso eu não esqueci. Mas não é fácil acertar. Porque envolvem muitas pessoas. Envolve 22 jogadores. Tem o banco de reservas, tem o técnico, tem o juiz. Olha quanta gente. Tem a torcida, que é uma influência. Então é uma energia muito grande para você, num jogo, você determinar quem ganha e quem não ganha. Eu já acertei alguns, mas eu acho que isso é mais sorte do que realmente a assertividade do jogo. Acabou que o jogo mostrou ali e a coisa fluiu como o jogo mostrou. É igual concurso público, né? A pessoa vem fazer uma tiragem que ela quer saber se ela vai passar num concurso ou vai conseguir aquele emprego. Mas existem outras pessoas concorrendo também. Eu teria que abrir, para eu ter uma melhor assertividade, eu teria que abrir para todas as pessoas que estão concorrendo. Para eu ver quem tem uma maior tendência de entrar. Então, às vezes a pessoa passa, mas não é chamada. Às vezes a pessoa chega no nível final da entrevista, mas acabam dando oportunidade para outra pessoa. Então, não é tão simples assim. Mas, voltando lá, eu já desviei o assunto, tá vendo? Voltando lá para o rapó, a comunicação é muito importante. A gente falar com o outro de uma maneira clara e a pessoa que está vindo para o jogo ser também transparente com o que ela quer, facilita muito a nossa vida. Agora, nem sempre a pessoa vai... Boa noite, Ana Paula. Nem sempre a pessoa vai levar para uma direção porque ela está querendo enganar a gente. Não é isso. Muitas vezes a pessoa não consegue lidar com algumas dores. E no fundo, ela quer saber daquilo, mas ela não tem coragem de abrir. E isso também é algo assim
que a gente tem que ir lendo a pessoa, prestando atenção nas mínimas coisas que elas trazem. Eu uso muito palavras da própria pessoa. Por exemplo, sai um arcano lá que a pessoa não se vê naquele arcano. Mas eu prestei atenção em tudo que ela me disse. Eu volto com o que ela falou. Olha aqui, ó, o arcano aqui, ó. Você disse isso e isso pra mim. E a pessoa fica assim, nossa, mas eu falei isso mesmo pra ela. Então, é prestar atenção no todo atendimento, é você se conectar profundamente à outra pessoa. Realmente a comunicação, a interação, a empatia, o não julgamento é muito importante. Muitas vezes joguei para já com algumas pessoas que ao longo do jogo, né, como vai chegando, a pessoa vai ficando mais solta, mais confiante, ela vai se abrindo mais. Principalmente quando é uma primeira vez. Quem já me conhece, já joga sempre comigo, já chega escancarando o verbo. Mas quem não me conhece ainda, está indo pela primeira vez, ainda fica meio assim para falar as coisas, né? Ainda mais quando é coisa muito íntima. E às vezes a pessoa muitas vezes eu uso, por favor, não me julga que eu vou falar agora. Eu falei, eu não tô aqui para julgar ninguém, eu tô aqui para jogar tarô para você. E quanto mais você se abrir pro jogo, melhor vai ser para você a resposta. Então isso é que a gente tem que deixar a pessoa tranquila e principalmente deixar a pessoa saber que ali você não vai falar para ninguém do jogo dela. Você não vai expor ela para ninguém. Eu cito às vezes uns exemplos aqui dos jogos que eu faço, mas a pessoa nunca cito quem é. Eu cito como é que eu cito? Eu cito a situação, mas eu não falo quem é a pessoa. Mas a gente vai dando exemplos para vocês entenderem como funciona um jogo, uma tiragem. Quer ver uma outra coisa também que nada contra quem faz desse jeito? Tem muita gente que joga respondendo uma pergunta. A pessoa faz uma pergunta, cobra pela pergunta. Tudo bem, quem faz assim, pra mim, eu não faço, eu não gosto, exatamente pela essa conexão. Pra mim, um atendimento com as cartas é um processo terapêutico. É um atendimento como se você estivesse indo num psicólogo. Só que é uma terapia com cartas. Onde eu trago a pessoa para olhar para ela mesma. Então, isso, a ética, exatamente, não pode expor a pessoa. Então, eu já joguei uma vez, foi muito engraçado isso. Eu joguei para um cara que ele tava tendo um caso. E aí, 3 dias depois, a amante veio jogar. Ele mandou a amante jogar comigo. A amante virou minha cliente. E ele sumiu. E aí eu falei assim, cara, não acredito. E aí eu falei pra ela, não adianta você me perguntar do jogo dele. Ele conta pra você o que ele quiser e vice-versa. Eu não vou falar pra ele o que vai acontecer aqui hoje. E assim, eu tendo que falar as coisas pra ela, assim, porque o jogo deles ficando assim, um jogo bem parecido, né, nas questões que falava de relacionamento. E assim, era muito louco. Aí eu consegui ver como é que os dois funcionavam. É muito louco isso. Só que você tem que ter exatamente isso aí que você está falando, a ética. Você não pode, é que nem... quer ver umas coisas que eu não respondo? Quando a pessoa começa... Eu já teve jogo, por exemplo, vem uma mãe jogar. Aí depois começa a querer saber do filho. Aí começa a querer perguntar... Uma coisa é querer saber como é que está seu filho. E aí eu olho, psicoemocional, a pessoa está preocupada, achando que o filho pode estar depressivo. Aí eu dou uma olhada. Mas começa a querer saber o que o filho está fazendo, Eu já falo, não, olha só, isso aí é invasão da privacidade dele. Você pede para ele vir jogar e eu converso com ele. Agora, eu perguntar essas coisas para você, não posso. Eu posso perguntar para ele. Então eu já corto e não respondo mais. Quando eu vejo uma preocupação, né, com a pessoa, meu filho, eu tô achando que ele pode estar num processo depressivo, aí eu derivo a mandá-la, olha o filho, eu falo, olha... Eu não vejo aqui um quadro depressivo, não. Ele pode estar meio... Agora, se tiver, eu falo, busque ajuda para ele. Já aconteceu de eu ver e eu falo, busque ajuda pro seu filho, ele tá precisando de ajuda. Isso aí é uma coisa que a gente pode fazer. Mas você começar a cavucar a vida do outro para saber o que o filho tá fazendo, isso aí é invasão da privacidade do outro e isso aí eu corto. Outra coisa que eu não faço também, olhar traição. E nem morte. Eu não sou Deus. Já vi morte no jogo? Já vi morte e a pessoa morreu mesmo. Mas eu não falo. Porque, primeiro que eu posso errar, eu vou falar de morte para uma pessoa? Não vou. Agora, isso cabe a Deus, não a mim. Deus que sabe a hora de todos nós. Então não falo. Se a pessoa vem perguntar de morte, eu não falo.
O que eu faço muitas vezes é ver a saúde e indicar para a pessoa buscar um médico se eu vejo alguma coisa ali que a pessoa possa precisar de ajuda médica, como ajuda psicológica. E não vejo traição também. Quando vem, meu marido tá me traindo, não respondo, eu não quero morrer. Vai, depois a mulher vai lá, pega o cara, a taróloga diz, você tá me traindo. O cara vai negar até morrer e ainda vai dar um tiro na taróloga. Então eu não entro nessa seara. Se a pessoa chega pra você perguntando se tá sendo traído, gente, fala sério. Se a pessoa já tá pensando, sou corna, sou corno, é grande chance de estar sendo mesmo. Não precisa nem perguntar. Vai trabalhar isso. E aí eu falo, não respondo, vamos ver sobre a relação sua com o seu marido, e não falo de traição. Amante quer saber da vida do amante, a esposa aparece muito. Como assim? Não entendi. Existe tiragem para amante, vamos supor. Vamos ver se eu respondo o que você está perguntando que eu não entendi. Existe tiragem para amantes. A amante, o consulente, a amante e a esposa. Ou a consulente, o amante e o esposo. E aí você vê a dinâmica dela com o amante e dela com a esposa. E aí você consegue ver se vai continuar com o amante, vai continuar com o esposo, se vai largar um para ficar com o outro. Você consegue ver a dinâmica na tiragem. Dá pra ver. Mas eu não sei se é isso que você queria saber. Assim, na mandala existe, dá pra ver o amante na 8. Você olha a 5, a 8. Se a pessoa pode ter um amante ali, você olha. Quando é o consulente está sendo atendido. Eu olho e vejo que ele pode estar me chifrando o marido. Eu falo, vem cá, você está tendo um caso? Você está tendo alguma coisa fora do casamento? Mas é a pessoa que está ali comigo. Agora, eu vejo na casa do marido que ele está chifrando a mulher, eu não falo. Ela quer da vida dele e isso aparece para ver se vai largar mesmo. Então, você faz a tiragem dos amantes. Mas aí a pessoa está vindo, ela é a amante e ela está vindo jogar. Agora, a esposa, ela sabe que o cara tem um caso extraconjugal, já é comprovado, é poliamor. E ela quer saber se ele vai largar ela para ficar com a amante. Aí eu olho, ela já sabe que o cara tem amante. Agora eu vejo um caso extraconjugal, a pessoa não sabe, não sou eu que vou dar um tiro no pé da pessoa, não falo. Se a esposa sabe que ele tem uma amante e vai largar a esposa, você fala... Eu falo que o gato subiu no telhado. Eu falo, olha, a situação tá feia pro teu lado, você vai precisar fazer algo para inverter essa situação. Eu nunca falo assim, vai te largar. Eu joguei recentemente pra uma menina em que o marido vai viajar pro exterior. E ele é estrangeiro. E no jogo dela, eu vi que talvez ele não volte. E aí eu perguntei a ela, tem a chance dele não voltar mais? Ela falou, sim, tem, porque ele tá irregular, eu não sei se ele volta. Eu falei, pois é, então você vai se preparando aí que pode ser que ele não volte. Mas eu não digo, ele não vai voltar. Não sei, é o livre-arbítrio de cada um. Mas no jogo parecia que não. Que ele não voltaria mais. Aí eu falei pra ela, eu falei, já vai se preparando, que ele pode não voltar realmente. Mas eu sempre pergunto, você acredita que ele possa não voltar mais? Então tem essas coisas, entendeu? Agora, se a pessoa já sabe que o cara tem uma amante, eu faço a tiragem... Eu esqueci o nome da tiragem agora, mas tem uma tiragem para isso. Dos amantes. Então é o marido, a esposa e a amante. Ou né, o consulente, o amante e o esposo ou a esposa. E aí eu faço uma tiragem para ver como está esse triângulo amoroso. Existe tiragem para isso, mas ali todo mundo está ciente que tem. E aí eu vejo se vai continuar com a amante, se vai largar a amante, se vai ficar com a esposa, vai largar a esposa. Aí eu falo uma situação e eu digo que o gato subiu no telhado. Mas a pessoa que vive no poliamor, ela tem que estar ciente que isso tudo pode acontecer, né? Então, a partir do momento que a pessoa aceita esse tipo de relacionamento, ela está correndo um risco. E ela já sabe desses riscos, né? Mas esses casos extraconjugais, assim, são coisas bem sérias. Mas a pessoa já sabe que tem um amante, né? Não vai chegar apontando o dedo, você tem uma amante. Não, ela já sabe que tem. É diferente de você olhar no jogo. Eu já joguei para amigas minhas e vi que o marido estava chifrando.
E por isso que eu não jogo mais pra amiga. Então, assim, amiga eu não jogo mais, porque é uma situação muito difícil. Eu já vi uma dinâmica de amiga, assim, que me assustou, como ela funciona. E é muito ruim isso também, né? Você conhecer a fundo o comportamento do outro e o que motiva o outro. Eu acho até meio desleal numa relação de amizade, onde a pessoa fica muito exposta pra você. Então eu prefiro não jogar mais pra pessoas muito próximas a mim, porque acaba trazendo um desconforto até pra mim mesma. Então, pra me proteger, eu indico outros tarotistas pra jogar pra essas pessoas. Mas vamos lá, já estamos aqui há 55 minutos. Espero que vocês estejam gostando. Vamos fazer umas tiragens? Vamos fazer aqui umas tiragens de 3 cartas? Quem quer perguntar alguma coisa? Vamos lá. Alguém tem pergunta? Bora, pessoal! Pergunta aí, o que vocês querem saber? Ninguém tem pergunta? Se eu tivesse com a tiragem... O quê? Relacionamento, o quê? Násico? O que é násico? Eu até podia pegar... É que eu não separei essa tiragem dos amantes. Deixa eu ver se tem aqui no meu livro de... Pra gente só fazer uma demonstração pra vocês da tiragem. Peraí. Tá tendo futebol. Teve uma gritaria agora. Relacionamento básico. O que é isso? Fala aí, não entendi. O que você quer saber? Se você vai arrumar um relacionamento só com uma pessoa, sem ser triângulo amoroso? Tá na moda isso agora, né? Eu não consigo arrumar nenhum, que dirá 2, né? Tá difícil, tá difícil. Amor... Deixa eu ver aqui. Flerte, sozinho, amizade, virtual... Ó, quando aceita o triângulo afetivo, desejando saber do amor e do futuro dos 3 lados. Então, vou fazer aqui a tiragem para vocês conhecerem aqui essa tiragem. É triângulo sexual o nome da tiragem. Deixa eu abrir, vou abrir o baralho cigano só, tá? Então, vamos lá. São 9 casas. Deixa eu abrir aqui. Vai aparecer um crush. Bem, crush pode você não rolar nem encontro, nem sexo. Você quer saber se você vai transar nos próximos 3 meses? Tem que ser mais direta nessa pergunta. Um crush às vezes nem encontra com o cara, fica só no virtual. Tem crush, hoje em dia o que mais tem é crush que quer ficar no virtual. Ó, vou fazer esse teste dessa tiragem aqui, eu nunca fiz ela. Vamos lá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9. Então vamos lá, ó. O consulente. Aqui é um triângulo amoroso. Então vamos ver como tá o consulente nesse triângulo amoroso. O cavaleiro. Ó, ele tá querendo... se bobear, ele tá querendo largar as duas, ó. Tá de cavaleiro, tá querendo vazar de algum deles. Pode ser, né? Sabe a pessoa que tá ali já... nem olhando mais pra trás, já tá querendo ir pro algo novo? Ou ele tá querendo trocar de amante, tá querendo trocar de mulher. Vamos lá, vamos ver. O parceiro. O parceiro a parceiro, ó. Se sentindo, ó, isolada, sozinha, distante, fria. Tá? Meio distante desse marido, né? O passado da relação com o parceiro. O passado, ó. Ratos. Desgaste, lamúria, brigas, decepções. O presente da relação com o parceiro. O cachorro. Hoje em dia eles estão numa amizade profunda. Fidelidade não tem, né? Apesar que pode ser que a esposa saiba, ele tá fiel às duas, né? Então é uma relação de parceria, amizade e companheirismo. O futuro da relação com o parceiro. Raposa. Pra mim aqui esse futuro aí é meio ardiloso. As coisas podem continuar meio escusas nessa relação com a parceira. Então a gente viu aqui com a esposa. Como tá a amante do parceiro? Olha,
Ele ama essa amante. Existe sentimento entre os dois. O passado da relação com a amante, ó. O buquê. Parece até que eu escolhi as cartas, né? O buquê, ó. Felicidade, harmonia, amor. O presente dessa relação. Olha, buscando novidades. Certo? Buscando entrar coisas novas. De repente esse cara, ó, tá querendo até meio que voar para outros horizontes. Ele tá buscando novidades nessa relação hoje. Futuro da relação com a amante. Ih, olha aqui, ó. A casa. E aí? O que eu diria para esse consulente? Você vai largar sua mulher e vai ficar com a amante. Era o que eu falaria para ele. Pode ser que não largue por causa do cachorro. E por causa da raposa no futuro da relação. Porque a raposa, ela é esperta, ela é inteligente. Para mim, ele mantém as duas. Só que, olha que interessante. Veio uma intuição agora. Cegonha com a casa. Pode ser que a amante fique grávida. E ele tenha que fazer montar uma estrutura familiar com ela também. É assim que é jogo com a amante, com a esposa. E aí, gostaram? O que vocês acharam? Eu vou fazer a sua, peraí. Quero um relacionamento, mas parece que ainda estou ligada ao meu... Ih! Aí, olha só que interessante, ó. Vamos supor que eu tô conversando com ela. Ela, tô querendo arrumar um relacionamento. Tô querendo muito arrumar um namorado. O meu último relacionamento não terminou muito bem. Eu ainda penso muito no meu ex. Eu ainda tenho dificuldade de me soltar, de começar tudo de novo. Volta e meia eu tô pensando no ex. Aí já acende uma luzinha aqui no meu... Essa cadeira tá ocupada, vai ser difícil entrar alguém. Mas mesmo assim, eu vou lá e vamos ver se você vai arrumar, né, um relacionamento. Aí a gente abre um peladão. Eu gosto do peladão pra isso. Então vai arrumar um namorado nos próximos 3 meses? Vamos lá, Gi. Situação, você já sabe, Gi. A resposta. O que tem de positivo? Você já tem a resposta para isso, você já sabe o que você quer. E você está tendo aí, precisando olhar para essa questão aí do positivo. Olhar por que essa fechadura aí não está entrando na sua chave. Vamos ver o que nega? Que aí depois eu amarro todas as casas. Aí, ó. Desconectada emocionalmente. Não está aberta para uma relação. Não tem vontade de amar ninguém. Não tem vontade de entrar em nenhum outro relacionamento. Esse coração na negação aqui para um relacionamento já meio que trava, né? O caminho, as cartas. Pode estar chegando algo novo, uma novidade, um convite. Alguém pode aparecer na sua vida. E pode ser até alguém que você já conheça. O resultado, a casa. Sim, você pode arrumar um relacionamento nos próximos, eu acredito que um pouco mais de 3 meses, porque a situação sai do 33 para o 27, cai para o 4. Pode arrumar um relacionamento, mas com esse coração negando, você tem que trabalhar essa situação. Aí por isso que a chave está ali no positivo, falando que tem algo para ser olhado nessa pergunta. Toda vez que eu vejo a chave numa tiragem, eu sempre falo que tem coisa aí para ser olhada, que a pessoa precisa buscar a resposta. E como você está em relação à pergunta, o jardim, muito bom. Você está querendo algo novo, está querendo plantar algo novo na sua vida. E mais esse coração negando pode estar travando aparecer alguém para você. Você tem que olhar primeiro para essa questão aí. Faz um divórcio energético. Chama a Eliette aí, faz um trabalho com a Eliette na mesa. Para você se desencantar desse cara aí. É uma droga, né? Esse negócio de ex. Oh, meu pai, difícil demais. Eu estou tentando também, já fiz tanta coisa aqui para me livrar da peste. E aí, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Aí, a Eliette fala assim, divórcio... Então, a Eliette trabalha com essas coisas aí, ó. Depois você fala com ela, manda uma mensagem para ela no privado. A linha tá ocupada, é isso aí mesmo. Você tá ocupando essa cadeira. Você vê, tá tudo aberto se arrumar. Mas esse coração negando? Por isso que as pessoas erram nos jogos. Porque não chama atenção para aquilo ali. Não chama atenção para a situação que está sendo negada. E acaba não... Ó, a Eliette é tiro e queda. Eu fiz uma mesa com a Eliette
por uma situação muito pesada minha, menina, só uma mesa resolveu. Impressionante. Assim, ela é ótima, você vai gostar. Bem, alguém quer perguntar mais alguma coisa? E talvez entra num relacionamento com o mesmo padrão do anterior, exatamente. Fica buscando. Na verdade, deve estar buscando o pai, né? Ah, Jesus do céu. A gente busca o pai no parceiro. É uma desgraça. E como livrar disso, né? Aí depois aí a pessoa vem que não transa com o namorado, não transa com o marido. E aí não sabe por quê, né? Por que será que não tem relação sexual com o parceiro? Tá vinculado aí pai e mãe, né? No passado. E aí? Quem quer perguntar? Vou encerrar a live então. Vocês estão muito... Só a Gi perguntou. Ninguém quer saber mais nada? Pessoal, gratidão por vocês estarem aqui hoje. Essa live eu vou subir ela pro YouTube. Principalmente aí para as pessoas que fazem trabalhos terapêuticos, né? Como é importante a conexão ao outro, como é importante a empatia, como é importante a gente ouvir, a gente entender o que está por trás daquilo ali. Obrigada, Ana Paula. Que bom que você gostou. Então, é a conexão. A conexão. Então, é o que eu falo nas minhas aulas. Gente, é preciso fazer a conexão com a cliente. É preciso entrar no campo do outro. Então, é muito maior do que decorar carta. Muito maior. Vê só a conversa. Aqui ela já falou. Eu tô amarrada ao meu ex ainda, mas ela provavelmente já tá num caminho de autoconhecimento. Ela já consegue ver isso. Tem pessoas que vão chegar pra gente e não conseguem ver isso. Que elas estão amarradas ao pai. Estão amarradas a um tio. Vou falar de mim uma coisa. Eu não posso ver uma farda. Eu adoro polícia. Adoro. Aquela arma, aquele homem grande, aquele colete. Eu gosto muito. Cara, eu era fissurada num tio meu quando eu era criança. Apaixonada pelo meu tio. Meu tio, o que ele era? Policial. Meu pai, militar. Então, assim, eu cresci nesse meio. Aquele amor, sabe? Meu pai era fotógrafo aéreo, né? Hoje em dia ele tá aposentado. E eu vivia no meio dos pilotos. Menina, eu não posso ver um piloto na minha frente. Adoro. Então, isso aí é o quê? É a conexão com o pai. É buscar até a profissão parecida. Homens que viajam muito, homens que são muito... Meu pai viajava muito. Então, hoje eu vejo um padrão meu de comportamento na hora de buscar essas relações. E é impressionante que eu não procuro isso. Eles caem de paraquedas. E aí eu tenho que lidar com essa situação exatamente do abandono, não ficam, desaparecem, e é desse jeito, né? Como era a minha relação com meu tio, com meu pai, o meu avô, que eu era apaixonada no meu avô, ele era militar também, ele lutou na guerra, então usava aquelas fardas também. Então assim, tem colete, usa farda, eu adoro. E outra coisa também, que eu já falei aqui, o meu padrão de buscar uns médicos também, né? Por causa de um tanto medo de doença. Eu fui casada com médico, minha melhor amiga é médica. Então, assim, como a gente busca reforçar os nossos traumas. E é desse jeito. Então a gente vai ficar buscando, exatamente, já repeti esses padrões muitas vezes. É exatamente isso. Quando a gente menos espera, a gente está repetindo o padrão. A gente trabalha para descarregar, sai daqui encosto e não tem jeito, né, gente? No final tá ali de novo. Por quê? A vida vai provocando, né? Quando é que a gente cura? Quando a gente se liberta disso realmente. E eu amo meu pai de paixão. Meu pai, assim, é o que eu falo, eu honro demais o meu pai. Meu pai, nossa, eu sou quem eu sou hoje graças ao meu pai e minha mãe. Eles são muito importantes pra mim e sempre vão ser. Mas a minha vida é diferente da deles. Eu não preciso ter a vida que minha mãe teve, nem preciso ter a vida que meu pai teve. Nem preciso buscar meu pai nos homens, não preciso de nada disso. E é isso que eu falo pra vocês. E a gente reforçar isso todos os dias. Eu mereço um relacionamento saudável com um homem, né? Eu mereço um relacionamento que tenha sexo. Eu mereço um relacionamento que tenha
conexão espiritual. É isso que a gente tem que repetir todos os dias, né? Porque nós, seres humanos, nós estamos aqui para viver com outras pessoas, para nos conectarmos aos outros. Nós somos seres gregários. Nós não nascemos para ser sozinhos. Então, nós precisamos realmente mudar a nossa forma de olhar para o outro. Melhor pegar a farda somente como fetiche. Nossa, nem me fale dessas coisas não, que com fetiche eu entendi. Eu mereço o melhor, é isso aí. Eu mereço o melhor. E é desse jeito, pessoal, que a gente vai curando a nossa criança e acolher a nossa criança, né? Hoje eu não preciso mais do meu pai para cuidar da minha criança. Quem cuida dela sou eu. E é isso que a gente tem que repetir todos os dias para nós mesmos. Pessoal, muito obrigada. Adorei a live. E é engraçado que eu resolvi fazer de última hora. Novamente, não me pensei em nada. Que eu falei assim, vou entrar falando. E acho que no final foi muito gostosa, deu super certo, sempre dá, porque quando a gente vem com amor, quando a gente vem com paixão, quando a gente vem pra doar, sempre dá certo, sempre dá. E eu sou muito grata para todos vocês que ficaram aqui até essa hora comigo nessa live. Um grande beijo, fiquem com Deus, que bom que vocês gostaram, eu também amei. Um beijão, pessoal, até a próxima. E outra coisa, coloquem aí nos comentários, depois que eu subir a live, assuntos que vocês queiram que a gente trate aqui. Tragam aí, eu e a Aline, a gente vem aqui e fala. Hoje a Aline não pôde fazer live comigo, a gente já tem uma pauta aí pra fazer, eu vou ver se eu consigo agendar um domingo com ela. Tá bom? Mas bota aí nos comentários assuntos que vocês queiram que a gente aborde aqui, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, uma excelente noite. Tchau!